Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter uma mente firme, um coração tranquilo e um propósito tão claro, enquanto a maioria vive perdida, ansiosa e sem direção? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em hábitos poderosos que vão colocar você entre o seleto grupo que alcança verdadeira saúde mental, emocional e espiritual. Tudo isso inspirado pelo livro Sinal Verde, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que traz conselhos práticos para o seu dia a dia. Fica comigo até o fim, porque o que vamos tratar aqui pode literalmente mudar a forma como você vive. Este conteúdo foi feito para você que está cansado de viver no automático, sendo levado pelas pressões do mundo, sem ter clareza do que realmente importa. Aqui no canal Alento do Oráculo Divino, unimos psicologia, doutrina espírita e desenvolvimento pessoal para ajudar você a construir uma vida mais consciente, equilibrada e cheia de sentido. Então já aproveita para se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim o YouTube entende que este assunto é importante e entrega para mais pessoas que, como você, estão buscando um despertar interior. E antes de começarmos, responda nos comentários: qual área da sua vida você sente que mais precisa de transformação neste momento? Seu relacionamento, sua saúde mental, sua fé ou sua relação com o dinheiro? Isso é importante porque, ao escrever, você já começa a se observar, e esse é o primeiro passo para qualquer mudança real. Então prepara papel e caneta ou apenas abra o coração, porque hoje vamos percorrer juntos um caminho que pode levar você a viver de forma completamente diferente do que a maioria vive. Número 1. Como filtrar suas companhias e influências, o que André Luiz ensina no livro Sinal Verde. Em um mundo acelerado e conectado como o nosso, é fácil nos deixarmos contaminar pelas influências ao redor. Seja por pessoas, conteúdos ou ambientes, estamos o tempo todo absorvendo o que nos cerca, muitas vezes sem perceber o impacto profundo disso em nossa saúde mental e equilíbrio espiritual. O texto que inspirou este vídeo alerta para a necessidade de afastar más influências e escolher com mais cuidado aquilo que consumimos, com quem convivemos e o que permitimos entrar na nossa mente. Isso é mais do que um conselho de autoajuda. É um princípio essencial para quem deseja se tornar parte do grupo reduzido que vive com mais lucidez e saúde emocional. No livro Sinal Verde, o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos oferece lições práticas e diretas sobre como lidar com essas influências no dia a dia. Ele fala, por exemplo, no capítulo Em Casa, sobre a importância de vigiar as conversas, evitando que nosso lar se transforme em um campo de crítica, fofoca ou pessimismo, pois cada palavra cria formas mentais que permanecem no ambiente. Também destaca, no capítulo Na Rua, como precisamos ter responsabilidade pelo que falamos e fazemos fora de casa, já que nossos pensamentos e comentários podem construir ou destruir a paz do ambiente público. Filtrar amizades, relacionamentos e até aquilo que assistimos ou lemos é um movimento fundamental. Muitas pessoas dizem que estão ansiosas, tristes ou confusas, mas continuam rodeadas de conteúdos agressivos, pessoas negativas e ambientes carregados. O sinal verde é claro ao afirmar que nós somos os principais responsáveis por manter nossa atmosfera mental e espiritual equilibrada. Por isso, observar quem está ao nosso redor e o que estamos permitindo entrar em nosso campo mental é um ato de amor próprio e também de elevação espiritual. Isso não significa cortar laços com frieza ou arrogância, mas sim exercitar o discernimento. André Luiz nos lembra que somos capazes de cultivar a caridade sem nos deixar contaminar pelos desequilíbrios alheios, mantendo a boa vontade, mas escolhendo cuidadosamente com quem dividimos nosso tempo e intimidade. Da mesma forma, nas redes sociais ou nos vídeos que assistimos, cabe a nós decidir o que fortalece ou adoece o nosso mundo interior. Pequenas escolhas diárias moldam nossa sintonia espiritual e emocional, atraindo para perto de nós espíritos que vibram na mesma frequência. Portanto, quando ouvimos o conselho de afastar más influências, isso vai muito além de um capricho emocional. Trata-se de proteger a própria saúde mental e psíquica. É uma maneira prática de viver o Evangelho, construindo ambientes mais saudáveis, pacíficos e cheios de boas vibrações. André Luiz nos mostra que filtrar nossas companhias e influências não é apenas benéfico para nós, mas também para todos que entram em contato com o campo espiritual que criamos ao nosso redor. Número 2. Mantenha-se em movimento. O valor do corpo e da ação segundo André Luiz. É comum ouvirmos que praticar atividade física é importante para o corpo, mas raramente refletimos sobre o quanto isso também impacta nosso equilíbrio mental e até espiritual. No texto que inspira esta série, fica claro que movimentar-se, mesmo que seja com uma simples caminhada, faz uma diferença imensa para a saúde emocional.
Muitas pessoas se dizem irritadas, ansiosas ou deprimidas sem perceber que o sedentarismo contribui para a estagnação não só do corpo, mas também dos pensamentos. Ao incorporar o hábito de se mover, começamos a desbloquear energias que estavam presas, permitindo que nosso organismo e nossa mente fluam melhor. No livro Sinal Verde, o espírito André Luiz não fala exatamente de academia, mas é enfático ao valorizar o movimento construtivo. Ele nos lembra, em diversos trechos, da importância de ocupar o tempo com tarefas úteis, de buscar servir e trabalhar, evitando a ociosidade, que muitas vezes é o berço de perturbações mentais e espirituais. A inércia prolongada, seja física ou mental, é terreno fértil para pensamentos negativos e para sintonias espirituais inferiores. Dessa forma, trabalhar ou se movimentar não é apenas uma obrigação social, mas também uma forma prática de manter a harmonia interior. Imagine como seria seu dia se, ao sentir um desconforto mental, você optasse por dar uma volta no quarteirão, caminhar em um parque ou simplesmente arrumar um cômodo da casa. O próprio André Luiz conta que muitas ideias infelizes e tristezas exageradas poderiam ser dissolvidas se transformássemos o impulso do abatimento em uma atitude construtiva. Ao mover o corpo, alteramos nosso campo vibratório, renovamos fluidos e, consequentemente, sintonizamos com pensamentos mais claros e positivos. Isso é saúde mental na prática, acessível a todos. Vale lembrar que esse movimento não precisa ser extenuante ou de alto rendimento. O importante é não ficar parado. O espírito sugere trocar a queixa pela ação, sair da zona de conforto e utilizar o tempo de forma proveitosa. Muitos dos que vivem afundados em ansiedade ou melancolia poderiam começar a sair desse ciclo apenas introduzindo pequenos movimentos no dia a dia. É algo tão simples e tão óbvio que passa despercebido por quem espera soluções mirabolantes para problemas comuns. Assim, quando falamos em praticar atividade física sob a luz do espiritismo, não é só sobre ter um corpo mais forte ou bonito. É sobre higiene mental e espiritual. André Luiz nos ensina que movimentar-se é uma maneira de manter o perispírito saudável e evitar cargas emocionais que se acumulam quando a mente e o corpo estão parados demais. Uma simples caminhada, um trabalho manual, ou qualquer forma de ação construtiva pode ser o primeiro passo para sair do peso emocional e da confusão mental que tanto nos atormentam. Número 3. O poder do sono e dos bons hábitos, o que André Luiz revela no Sinal Verde. Muitas pessoas reclamam de cansaço constante, acordam já exaustas ou passam o dia sonolentas, sem entender que isso pode estar ligado a hábitos desequilibrados e um sono de má qualidade. No texto que inspira esta série, fica claro que cuidar do sono não é luxo, mas necessidade para quem quer saúde mental e emocional. É comum dizer, eu tenho insônia, ou não durmo bem, mas raramente se olha para as atitudes que antecedem o momento de deitar. A verdade é que grande parte dos problemas de sono é resultado de rotinas desorganizadas, excesso de estímulos e falta de preparação para o repouso. No livro Sinal Verde, André Luiz traz observações práticas sobre a importância de disciplinar nossos horários e manter um padrão de vida equilibrado. Ele não fala apenas do ato de dormir, mas de toda a preparação mental e emocional que fazemos ao longo do dia, que reflete diretamente no repouso noturno. O espírito nos lembra que antes de adormecer, é fundamental vigiar pensamentos, evitando discussões, irritações e até programas pesados na televisão, porque tudo isso nos acompanha durante o sono. Assim, a higiene do sono não é só física, mas também espiritual. Durante o sono, nosso espírito se afasta parcialmente do corpo e vive experiências no plano espiritual, atraído pela qualidade dos pensamentos e emoções que cultivamos antes de repousar. André Luiz explica que quem dorme preocupado, revoltado ou em desequilíbrio, facilmente se liga a faixas espirituais inferiores, que agravam a angústia e o desgaste. Já quem busca serenidade, faz uma prece, ou lê algo edificante antes de se deitar, encontra ambientes de paz, recebe orientações do plano espiritual e desperta com mais disposição. Isso mostra como o sono é muito mais profundo do que imaginamos. Além disso, hábitos aparentemente simples, como comer tarde da noite, abusar do celular na cama ou levar problemas do trabalho para o travesseiro, criam um ambiente mental confuso, que interfere tanto na qualidade do sono quanto na saúde psíquica. André Luiz, no Sinal Verde, orienta a moderar excessos, manter disciplina alimentar e reservar tempo para o silêncio, o que prepara o organismo e o espírito para o repouso verdadeiro. Assim, o sono se torna reparador não apenas para o corpo, mas também para o nosso campo espiritual, limpando energias e restaurando o equilíbrio. Portanto, ao falar em cuidar do sono e dos hábitos, falamos de um ato integral.
físico, mental e espiritual. Não basta dormir muitas horas, é preciso dormir bem, com a consciência em paz e o corpo em estado de tranquilidade. Esse conjunto de cuidados é que vai garantir uma mente mais clara, emoções mais estáveis e uma saúde espiritual fortalecida. É o que André Luiz exemplifica em cada conselho prático do Sinal Verde, lembrando que vigiar a si mesmo antes de dormir é tão importante quanto qualquer remédio ou técnica sofisticada para combater a insônia. Número 4. Por que cultivar espiritualidade e propósito? As lições práticas no livro Sinal Verde. Vivemos uma época em que a busca por espiritualidade e propósito deixou de ser apenas um tema religioso para se tornar uma necessidade psicológica urgente. No texto que inspira esta série, fica evidente que encontrar algo maior em que acreditar, seja uma fé formal, seja um sentido íntimo, é um dos pilares para manter a saúde mental. Muitas pessoas carregam ansiedade, depressão e vazio existencial justamente porque não sabem para onde estão indo, nem porque estão vivendo. Ter um significado maior para a vida é como ter uma âncora em meio às tempestades emocionais. No livro Sinal Verde, André Luiz trata com muita naturalidade sobre espiritualidade, mostrando que ela não precisa ser algo complicado ou distante. Nos diversos capítulos, ele incentiva a oração sincera, a leitura edificante e a vigilância constante dos próprios pensamentos como meios de conexão com o divino. André Luiz ensina que não é preciso grandes rituais para se aproximar de Deus. Basta abrir o coração, cultivar boas intenções e manter atitudes coerentes com aquilo que desejamos receber do plano superior. Esse é o verdadeiro caminho para estruturar o nosso psiquismo. Quando falamos em espiritualidade sob a ótica do espiritismo e também da psicologia existencial, estamos dizendo que precisamos transcender o ego, olhar além das pequenas contrariedades diárias e enxergar um propósito que dê cor à existência. André Luiz mostra isso em conselhos como não deixe que pequenas mágoas impeçam sua fé no bem, pois fé não é apenas acreditar em algo, mas manter a confiança ativa em dias melhores, mesmo quando tudo parece contrário. Esse tipo de postura fortalece a mente, o corpo e o espírito, criando um escudo contra influências negativas. Buscar sentido para a vida não é, necessariamente, encontrar uma grande missão. Às vezes, é só decidir viver com mais bondade, ajudar alguém, evoluir moralmente um pouco a cada dia. O Sinal Verde está repleto de exemplos práticos de como podemos tornar o cotidiano uma estrada espiritual. Ao perdoar ofensas, evitar discussões inúteis ou prestar um favor sem esperar nada em troca, transformamos ações simples em exercícios de elevação. Esse é o segredo para preencher o vazio interior, dando significado até aos pequenos gestos. Portanto, quando o texto fala que quem cultiva a espiritualidade e propósito já se diferencia da maioria, não é exagero. André Luiz confirma que a maior parte das pessoas vive no automático, sem refletir sobre o porquê das dores, dos encontros e das oportunidades. Ao buscar espiritualidade, passamos a viver de forma mais consciente, entendendo que cada experiência tem um valor didático e espiritual. E assim, mesmo em meio às lutas, encontramos serenidade e força para continuar, firmes em algo maior do que nós mesmos. Número 5. Dominando suas emoções. O guia prático de André Luiz em Sinal Verde. Desenvolver autocontrole emocional é um dos maiores desafios da vida moderna, mas também um dos diferenciais mais poderosos para quem busca equilíbrio e saúde mental. O texto que inspira esta série deixa claro que não se trata de reprimir sentimentos ou fingir que está tudo bem. É sobre ter consciência das próprias emoções e agir de forma centrada, sem permitir que explosões ou impulsos conduzam as decisões. Em um mundo em que tantas pessoas reagem no automático, ser alguém que pensa antes de falar e respira antes de agir já é algo que o coloca entre aqueles que possuem maior domínio de si mesmos. No livro Sinal Verde, André Luiz nos dá um verdadeiro manual para o autocontrole, com orientações simples que podemos aplicar todos os dias. Ele fala, por exemplo, sobre vigiar o tom de voz, cuidar para não criticar destrutivamente e controlar a irritação, seja em casa, no trânsito ou no ambiente de trabalho. O espírito mostra que pequenas descargas de impaciência contaminam não apenas o ambiente, mas todo o nosso campo espiritual, atraindo companhias desencarnadas que se afinizam com aquela vibração. Isso mostra que controlar as emoções é também uma questão de proteção espiritual. Quando aprendemos a cultivar esse autocontrole, passamos a viver com mais serenidade e a criar um espaço interior para refletir antes de reagir. André Luiz explica que cada vez que contemos uma resposta ríspida, um gesto de impaciência ou uma crítica desnecessária, estamos fortalecendo nosso campo mental e emocional. Não é uma questão de engolir sapos,
mas de escolher batalhas, economizar energia e preservar a paz que custa tão caro conquistar. Assim, em vez de sermos arrastados por acessos de raiva ou tristeza, começamos a conduzir nossa própria vida com mais lucidez. Esse processo, naturalmente, não é fácil nem instantâneo. É um treino diário, assim como exercitar um músculo, e exige esforço consciente. O sinal verde nos lembra que vale mais um minuto de silêncio do que horas de arrependimento depois de um desabafo impensado. Isso serve para todos os relacionamentos, familiares, profissionais e sociais. À medida que praticamos esse domínio, percebemos que passamos a atrair situações mais leves e pessoas que também cultivam serenidade, o que reforça nosso progresso emocional e espiritual. Portanto, quando falamos em autocontrole emocional, estamos falando de algo que transcende a psicologia comum e adentra o campo do nosso crescimento moral e espiritual. Como André Luiz exemplifica tão bem, é por meio do controle dos impulsos e da vigilância constante que pavimentamos o caminho para uma vida mais harmoniosa, dentro e fora de nós. Isso nos coloca em um patamar de consciência que poucos alcançam, mas que está ao alcance de todos que se dispuserem a começar, um pensamento equilibrado por vez. Número 6. Como fortalecer seus relacionamentos. Ensinamentos simples extraídos do livro Sinal Verde. Cuidar dos relacionamentos é uma das atitudes mais impactantes para a saúde mental, emocional e espiritual, embora muitas vezes negligenciada. O texto que inspira este vídeo mostra como nossos laços afetam diretamente o modo como pensamos, sentimos e agimos. Muitas pessoas se perguntam por que estão sempre ansiosas ou desanimadas sem perceber que convivem com quem mina sua energia, ou mantém relações carregadas de cobranças e conflitos. Escolher bem com quem andamos e como nos posicionamos nesses vínculos é mais do que um ato social, é um investimento profundo em paz interior. No livro Sinal Verde, André Luiz dedica vários conselhos para o convívio diário. Ele fala da importância do diálogo respeitoso, de evitar discussões inúteis e de não impor nossos pontos de vista, reconhecendo que cada pessoa tem um caminho e um tempo próprio de evolução. O Espírito sugere que sejamos vigilantes com o que falamos e que saibamos ouvir mais, pois muitas vezes o outro só precisa de compreensão e não de conselhos prontos. Isso fortalece laços e cria um campo vibratório mais harmonioso, tanto nos lares quanto nos ambientes profissionais. André Luiz também alerta para o risco de mantermos relacionamentos que nos puxam para baixo ou que fomentam hábitos e conversas negativas. No capítulo Em Casa, ele fala para cuidarmos da atmosfera doméstica, que deve ser de paz e incentivo, e não de críticas ácidas e ressentimentos acumulados. Isso mostra que, para além das afinidades, é preciso avaliar se as companhias estão alinhadas com os valores que queremos cultivar. Muitas vezes, reorganizar quem permitimos estar mais próximo de nós é um passo crucial para avançar emocional e espiritualmente. Cultivar bons relacionamentos também significa estar disposto a crescer junto. O Sinal Verde ensina que a caridade começa no ambiente familiar e entre amigos, com paciência, tolerância e pequenas renúncias diárias que evitam grandes conflitos. Quem pratica isso percebe que a vida flui com mais leveza. Pequenos gestos como ouvir sem julgar, oferecer ajuda sincera ou simplesmente respeitar o silêncio do outro podem transformar completamente a energia de uma relação. Esse é o tipo de investimento que se multiplica em bem-estar e segurança emocional. Portanto, ao falar em valorizar e cuidar dos relacionamentos, não estamos tratando apenas de uma estratégia de convivência, mas de uma ferramenta poderosa para sustentar nossa saúde mental e espiritual. André Luiz mostra que quando nosso entorno é mais pacífico e nutritivo, fica muito mais fácil manter o autocontrole, a serenidade e o foco em propósitos elevados. Isso é o que nos distingue do movimento inconsciente da maioria, e abre caminho para laços mais sinceros, duradouros e cheios de afeto verdadeiro. Número 7. Dinheiro, psicologia e espiritualidade. O que André Luiz ensina no Sinal Verde. Falar sobre dinheiro ainda é um tabu para muitas pessoas, que preferem ignorar o tema ou tratá-lo apenas como algo material. Mas o texto que inspira esta série mostra como a forma de lidar com o dinheiro revela padrões emocionais profundos e impacta diretamente nossa saúde mental. Muitos vivem angustiados por dívidas, insegurança ou compulsões, sem perceber que o problema não está só na falta ou no excesso de recursos, mas na maneira como se relacionam com eles. Ter clareza sobre isso é libertador, pois permite usar o dinheiro como instrumento de bem-estar, não como prisão. No livro Sinal Verde, André Luiz nos oferece uma visão elevada sobre o uso dos bens materiais. Ele não condena o dinheiro,
mas alerta para o apego excessivo e para o desperdício que poderia ser revertido em auxílio ao próximo. O Espírito lembra que os recursos que temos, sejam poucos ou muitos, são oportunidades de aprendizado e caridade. No capítulo No Templo Espírita, ele fala para ajudarmos discretamente, sem ostentação, enquanto na rua, reforça a importância de usarmos nosso poder de compra com consciência, respeitando o esforço que cada centavo representa. Esse olhar transforma completamente a relação com o dinheiro. Ao invés de servir à vaidade ou alimentar preocupações sem fim, o recurso financeiro passa a ser encarado como um meio de sustentar a própria vida com dignidade, sempre que possível, colaborar com quem tem menos. Isso traz um alívio mental imenso, pois tira o peso do medo constante de perder e coloca no lugar a gratidão pelo que já se tem. André Luiz mostra que, quando usamos o dinheiro com equilíbrio e responsabilidade, criamos uma vibração saudável que atrai prosperidade legítima. Além disso, entender como nos relacionamos psicologicamente com o dinheiro é um passo vital para corrigir padrões inconscientes que nos levam a repetições destrutivas. Muitas pessoas vivem em ciclos de escassez ou endividamento por medo, culpa ou crenças limitantes herdadas. O sinal verde sugere vigilância constante, lembrando que o dinheiro mal utilizado cria desajustes espirituais, enquanto bem empregado favorece o nosso progresso moral. Por isso, estudar finanças, organizar contas e ter serenidade para administrar ganhos e perdas faz parte da nossa evolução. Portanto, refletir sobre dinheiro não é apenas uma questão material, mas também psicológica e espiritual. André Luiz nos mostra que quem equilibra esse aspecto da vida vive mais leve, com menos ansiedade e culpa. E assim fica mais fácil manter a saúde mental, pois um coração tranquilo quanto às finanças consegue focar em valores maiores, como amor, serviço ao próximo e crescimento interior. Esse é o tipo de maturidade que nos coloca fora do turbilhão em que vive a maioria, e abre portas para um bem-estar integral. Número 8. Autoconhecimento. A chave espiritual segundo André Luiz. Buscar autoconhecimento é uma das atitudes mais transformadoras que alguém pode ter, embora muitas vezes subestimada. O texto que inspira esta série mostra que sem saber quem somos, o que queremos e o que nos afeta, ficamos à mercê do acaso, reagindo no automático. Isso aumenta a ansiedade, o medo e o vazio existencial. O autoconhecimento é o que nos permite entender por que repetimos certos padrões, por que reagimos de forma exagerada a situações corriqueiras e onde podemos melhorar. Ele ilumina áreas internas que antes estavam no escuro. No livro Sinal Verde, André Luiz fala indiretamente sobre autoconhecimento ao destacar a importância de vigiar pensamentos, palavras e atos. Cada recomendação prática do espírito é, na verdade, um convite para observar a si mesmo: como estou reagindo, por que estou falando isso, que sentimentos estou alimentando. Ele mostra que, quando nos dispomos a esse exame íntimo constante, evitamos cair em armadilhas emocionais e espirituais que drenam nossa energia. Esse processo exige humildade para reconhecer falhas e coragem para mudar. O autoconhecimento, segundo a visão espiritual, é mais do que entender traços de personalidade. É perceber quais valores norteiam nossas escolhas, que medos nos paralisam e o que realmente dá sentido à nossa existência. André Luiz ressalta, em vários trechos do Sinal Verde, que sem essa autoanálise podemos nos perder em ilusões, gastar tempo e energia com o que não tem importância real. Ao aprender a se observar, a pessoa começa a fazer pequenas reformas morais que trazem uma paz de espírito inestimável. Outro ponto importante é que o autoconhecimento também nos protege espiritualmente. O espírito explica que pensamentos desordenados, mágoas e ressentimentos não identificados atraem companhias espirituais que vibram nessa mesma faixa. Já quem se conhece e trabalha para melhorar, naturalmente eleva sua sintonia, afastando influências negativas e se conectando com intuições superiores. Esse é um benefício silencioso, mas profundo, que faz toda a diferença na caminhada evolutiva. Por isso, buscar autoconhecimento não é um luxo para quem tem tempo ou curiosidade, é um dever consigo mesmo. André Luiz mostra que conhecer a si mesmo é investir na própria saúde mental, emocional e espiritual. Quando sabemos o que nos move, fica muito mais fácil escolher caminhos, lidar com contrariedades e manter o equilíbrio mesmo em meio às tempestades. Esse é o passo final que amarra todos os outros tópicos, pois sem autoconhecimento, nenhum hábito saudável se sustenta de forma verdadeira. Chegando ao fim deste conteúdo, quero que você reflita com carinho sobre cada um desses pontos que conversamos aqui. Não são apenas hábitos isolados.
Juntos, eles formam um verdadeiro mapa para quem deseja ter mais saúde mental, emocional e espiritual. Foi isso que André Luiz nos ensinou de forma tão simples e ao mesmo tempo tão profunda no Sinal Verde. Pequenas mudanças diárias podem transformar radicalmente o nosso caminho. Você não precisa esperar grandes revoluções para começar. Tudo começa no silêncio do seu pensamento. Espero de coração que este vídeo tenha sido útil e que tenha plantado algumas sementes aí dentro de você. Se fez sentido, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva aqui no canal Alento do Oráculo Divino. Aqui, sempre vamos trazer reflexões que unem psicologia, doutrina espírita e desenvolvimento pessoal, para te ajudar a viver com mais leveza e consciência. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e continuar essa jornada de autoconhecimento e evolução junto com a gente. E antes de sair, me conta nos comentários, qual desses pontos você sente que mais precisa trabalhar hoje? Vou adorar ler e responder você. Lembre-se, a transformação não acontece do dia para a noite, mas começa no instante em que você decide olhar para si mesmo com honestidade e carinho. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar esse tempo a você e à sua alma. Nos vemos no próximo vídeo, com mais luz e reflexão para a sua vida.